venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Aconteceu no dia 8 de janeiro de 1989. Chris era um adolescente fã do Chicago Bears. Naquele dia, seu pai o levou ao jogo do Campeonato Nacional de Futebol entre o Chicago Bears e o 49 Ers de São Francisco. Era um dia de inverno muito frio e, com muito frio e vento, a temperatura estava caindo muito. Mas o seu entusiasmo era alto, muito alto, porque o vencedor desse jogo iria ao Super Bowl. Tendo vivido durante a maior parte da sua vida até esse ponto, na área de Chicago, este foi um momento muito emocionante. Depois de algumas horas de temperaturas negativas, duradouras, seu entusiasmo tornou-se um grande desapontamento quando os Bears perderam o jogo. Na verdade, eles foram massacrados. Chris não havia percebido, mas este era apenas o começo de um dia terrivelmente decepcionante. Após o jogo, seu pai o levou para jantar e lhe contou algo que mudaria drasticamente sua família. Depois de 15 anos de casamento, ele e sua mãe estavam se divorciando. Ele não entendeu. Ele sabia que as coisas estavam difíceis, mas ele não achava que estivesse tão ruim assim. Quando seus pais passaram pelo processo do divórcio, Chris ficou muito revoltado com muitas coisas. Chris começou a ficar com raiva, especialmente com a sua mãe. Com a idade de 18 anos, tendo acabado de se formar no ensino médio, juntou suas coisas e saiu de casa. Sua mãe tinha ido trabalhar naquela manhã, como quase todos os dias, para sustentar a ele, bem como seus 3 irmãos mais novos, desde que o processo do divórcio havia começado. Chris pegou suas coisas e foi embora sem falar com a sua mãe, ou mesmo deixando-a saber para onde ele estava indo. Chris não fez nenhum contato com ela. Ela tentou entrar em contato com ele. Chamadas telefônicas, cartões, presentes. Nunca perdi um feriado tentando encontrar qualquer desculpa que pudesse fazer enviar coisas para Chris, mas ele nunca respondia aos seus chamados. Durante 2 anos, isso aconteceu. Chris era um adolescente nervoso, perdido e confuso. Um fim de semana, ele assistiu a uma conferência que, ao olhar para trás, ensinara muitos princípios que não eram bíblicos. No entanto, algo bom veio disso. Durante um tempo de reflexão, Chris percebeu o quanto ele tinha sido egoísta. E então ele tomou uma decisão: chamar sua mãe pelo telefone. Mas o que ele diria? Mesmo sem saber o que dizer, ele ligou. Assim que sua mãe respondeu o telefone e ouviu a sua voz, ela começou a chorar. Então Chris disse a única coisa que ele poderia pensar em dizer: desculpe. Sua mãe o aceitou de volta sem condições. Sem perguntas, sem pressão, ela apenas o aceitou de volta. Chris estava perdido e confuso, mas acabava de ser encontrado. Conto essa história porque ela nos ajuda a ilustrar o ponto de que Deus nos busca de maneira semelhante. Não importa onde você esteja na vida, Ele quer se encontrar com você. Durante as últimas 2 semanas, estudamos as parábolas em Lucas capítulo 15. E vimos que Jesus é implacável em sua busca através de nós, ou atrás de nós. Hoje observamos a última dessas parábolas, Lucas 15, começando pelo verso 11. Lemos. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente.
E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Que história incrivelmente poderosa e emocionante. E à medida que entendemos o contexto, a apreciaremos muito mais. Não era incomum para um pai, naquela época, dividir a herança com seus filhos antes da morte. Mas o fato de o filho ter pedido por ela passa uma mensagem muito clara. Não só o seu pedido era de mau gosto, bem como era uma negação da autoridade e até mesmo da existência do pai. Embora o pai pudesse ter recusado o pedido do filho, ele não o fez. Ele parecia estar satisfeito com a escolha do livre-arbítrio do filho. De acordo com a lei de Moisés, o filho mais velho recebia uma dupla porção da herança e qualquer filho mais novo recebia uma única parcela. Então, neste caso, como o homem tinha 2 filhos, o mais velho recebia 2/3, enquanto o mais jovem receberia 1/3. A ordem regular das coisas era que, quando qualquer divisão da herança era feita enquanto o pai ainda estava vivo, essa propriedade permanecia até a morte do pai. A demanda do filho da divisão e da posse da propriedade era indubitavelmente ofensiva para o pai. No entanto, o pai não se opôs. Algum tempo depois que ele recebeu sua porção, o filho mais novo cortou seus laços com a sua casa e foi para um lugar distante. A Bíblia diz que neste lugar distante desperdiçou suas posses e viveu como um pródigo dissolutamente. Ele estava vivendo uma boa vida. Ele tinha tudo o que ele precisava e ainda muitos amigos. E o que ele pensava. Viver como um pródigo significava que ele vivia sem restrições morais em qualquer assunto. Ele estava longe de casa, gastando como se o dinheiro nunca fosse acabar e esquecendo os valores com os quais ele havia sido educado. Ele queria tirar tudo o que podia da vida e assimilar isso tudo. Isso não se parece com o que muitos pretendem fazer hoje? É assim que você vive hoje, meu amigo? Como está a sua vida hoje? Para o pródigo, a boa vida teve uma parada brusca. Tudo se foi. O dinheiro acabou, toda a herança havia sido desperdiçada. E agora, onde estavam seus amigos?
Onde estavam os que se beneficiavam de seus gastos frívolos? Certamente alguém o levaria e o ajudaria, por certo. Mas não, a verdade é que todos eles foram embora. À medida que seus recursos financeiros secavam, suas amizades se iam também. Além disso, toda a terra experimentou um período de fome. Assim, além de estar sem nenhum meio, não havia como ganhar mais. E não mais dinheiro, não mais amigos. Não havia ninguém para ajudá-lo. Então a Bíblia diz que ele se juntou a um cidadão daquele país. Para todos os efeitos práticos, ele se vendeu na escravidão. Ele foi designado para alimentar porcos. Para este jovem judeu, nada poderia ser mais humilhante do que alimentar porcos impuros. Ele caiu tão baixo e estava com tanta fome que realmente desejava comer a comida dos porcos. Provavelmente o alimento dos porcos teria sido a casca da alfarrobeira ou carob. Os próprios grãos eram removidos para consumo humano e as cascas dadas para alimentar os animais. Em algum momento, esse jovem chegou à percepção de que ele poderia retornar ao pai e trabalhar como empregado e ser tratado melhor do que ele estava. Ele então idealizou um plano sobre o que dizer para ganhar o favor do pai. De alguma forma, ele acreditava que se dissesse apenas as palavras certas, seu pai poderia aceitá-lo de volta. Então este pródigo começou sua jornada de volta para casa. Tendo certeza de que ele pensou sobre quão entusiasmado ele estava quando saiu de casa. Talvez ele tenha pensado em quão longe ele fora, o dinheiro que ele gastou e as pessoas que ele conheceu. E agora um constrangimento completo tomou conta de si mesmo. E provavelmente em sua mente ele pensou: eu sou uma vergonha para minha família. Mas mesmo assim, constrangido, ele se dirige para casa. Esta parábola demonstra que Deus também está empenhado em encontrar o perdido, que sabe que está perdido e que sabe o caminho de volta. Embora este filho pródigo não tivesse consciência porque ele teve esse desejo de ir para casa, Filipenses capítulo 2, verso 13, oferece uma dica perspicaz, mostrando por que ele teve esse desejo de voltar para casa. Vamos ler. Porque Deus é o que opera tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus tem plantado uma semente profunda em cada coração para desejar fazer o que é certo. O pródigo agiu nesse sentido e começou sua viagem para casa. Pode não ser fácil para fazer o que é certo, como pode não ter sido fácil para este filho pródigo decidir ir para casa. Mas quando damos o primeiro passo pela fé, Deus está lá para caminhar o resto do caminho conosco. Nós não precisamos fazê-lo sentir sozinho. Quando o filho se aproxima de casa, a Bíblia pinta uma imagem tocante. O filho provavelmente ainda estava ensaiando o seu discurso, talvez nem sequer prestando atenção ao que teria sido a visão familiar de sua casa. Mas havia alguém que estava prestando atenção, alguém que não precisava ensaiar seu discurso. Mesmo enquanto o filho ainda estava longe, seu pai ouviu. Ele devia estar observando e orando para que seu filho voltasse para casa. O pai não esperou para ouvir o que o seu filho tinha a dizer por si mesmo. Ele não exigiu que o menino viesse com o joelho curvado. Ele não fez nenhum requisito aleatório para aceitar a ele. Ele estava cheio de amor e compaixão por seu filho. Ele correu para o seu filho e o abraçou. Ele não tomou tempo para perguntar por que ele estava cheirando tão mal ou o que estava fazendo durante todo esse tempo. Ele ficou tão feliz que fez uma festa em comemoração ao seu retorno. O filho confessou seu pecado e tentou fazer o discurso ensaiado sobre não ser digno de ser um filho e estar disposto a ser apenas um servo, mas o pai não estava tão emocionado com a chegada do filho que o discurso ensaiado nunca saiu da boca do filho. Seu pai colocou uma túnica ao redor dele para cobrir as roupas esfarrapadas e desgastadas que ele seguramente estava vestido.
E naquela mão que havia muito tempo já estava envolvida em comer e beber e viver de maneiras que eram contrárias aos caminhos de seu pai, o pai colocou o anel de sinete da família. O pai vestiu o filho para se parecer com seu filho. E agora o anel de selo em sua mão indicava que ele o aceitara e o restaurara como filho. O pai estava tão feliz, extremamente feliz, que organizou uma festa de boas-vindas. Amigo, você tem também andado vagueando pela vida? Essa história é um simples lembrete de que Deus quer trazê-lo de volta para Ele. Não sei o que tem acontecido em sua vida. Não sei onde as circunstâncias o levaram, mas o que eu sei é que assim como este pai aceitou o filho sem reservas, Deus o levará de volta. Você não se afastou muito dele. Na verdade, ele está procurando por você. E eu pergunto, você vai voltar? Pode haver alguns que tentam bloquear o seu caminho e talvez não estejam felizes com o seu retorno. O irmão mais velho, nesta parábola, sem dúvida, tinha sido fiel ao seu dever. Ele trabalhou nos campos e sentiu que era basicamente um servo de seu pai. Ele criticou o julgamento de seu pai quando se tratava do seu irmão mais novo e agora uma festa? Por quê? Ouvir a música e as atividades felizes apenas o deixaram mais irritados e ele se recusou a entrar para receber o seu irmão perdido. O pai insistiu com seu filho mais velho para se juntar a eles. Em vez de compartilhar a alegria de seu pai, ele relata seus duros anos de trabalho e reclama que ele nunca recebeu nenhuma recompensa ou reconhecimento por cumprir suas obrigações. A história termina com as palavras do pai. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Você reconhece que está perdido e que está longe de Deus hoje? Esta história ensina que você pode retornar. Enquanto alguns podem questionar a sinceridade de sua decisão e outros podem questionar os seus motivos, Deus não. Não importa quais decisões que você tenha feito, não importa o quão longe você foi, Deus quer você de volta. Para a pessoa que tem algumas das tendências do irmão mais velho nesta história, Jesus está chamando você também para uma vida de compaixão para com os outros. Amar como Jesus ama, agir como Jesus age e aceitar como Jesus aceita. Amigo, hoje é o dia de cair em si como filho pródigo e responder ao chamado de Deus. Isaías capítulo 55, versos 6 e 7 nos diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Hoje quero concluir com uma bela citação de um livro chamado Parábolas de Jesus. Não dê ouvidos à sugestão do inimigo de permanecer afastado de Cristo até que se faça melhor, até que você seja bastante bom para ir a Deus. Se esperar até lá, nunca você irá a Ele. Se Satanás te apontar as vestes imundas, repete a promessa de Jesus: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Dize ao inimigo que o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Faze tua oração, a oração de Davi: purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Levante-se e vá ter com seu pai. Ele irá ao seu encontro quando ainda estiver longe. Se aproximar-se de você, um passo que seja, em arrependimento, ele se apressará para cingi-lo com os braços de infinito amor. Seu ouvido está aberto ao clamor da alma contrita. O primeiro anseio do coração por Deus lhe é conhecido. Jamais é proferida uma oração, por vacilante que seja, jamais uma lágrima vertida, por mais secreta e jamais alimentado um sincero anelo de Deus,
embora débil, que o Espírito de Deus não saia a satisfazê-lo. Antes mesmo de ser pronunciada a oração ou expresso o desejo do coração, sai da graça de Cristo para juntar-se à graça que opera na pessoa. Você quer experimentar isso hoje? Meu querido amigo, Deus está esperando e está à procura de você. Dê um passo de fé. Volte para Deus. Volte para Deus antes que seja tarde demais. Aproveite e lembre-se de que Deus está de braços abertos e Ele está disposto a te aceitar do jeito que você está. Ele quer aceitá-lo como filho, Ele quer restaurar a sua vida e quer te dar realmente uma vida feliz ao seu lado. Que Deus esteja ao seu lado e o abençoe ao tomar essa decisão. Estimado amigo, como foi bom estarmos juntos ao refletir nesse tema tão importante. Eu quero orar por você para que Deus continue trabalhando na sua vida e que você esteja realmente disposto a voltar para Ele. Que não seja apenas uma decisão na sua mente, mas seja algo que você realmente vai dar um passo de fé nessa direção. Que Deus o abençoe. Eu quero orar com você e o convido nesse momento a curvar a sua cabeça para orarmos juntos ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, eu te louvo, Senhor, em nome de Jesus, por esta notícia tão especial de que Jesus pode nos aceitar do jeito que somos, do jeito que estamos. Ele quer, Senhor, nos aceitar de braços abertos para que nós possamos ser restaurados. Ele tem o desejo de transformar a nossa vida e de nos reintegrar à sua família. Ajuda-nos, Senhor, a nunca nos esquecermos disso, especialmente aqueles que nos ouvem, que se sentem perdidos, que se afastaram de Ti, que eles possam, Senhor, lembrar-se do Teu amor e da maneira honrosa, amorosa com que o Senhor nos tratou no passado e estar disposto a continuar tratando e cuidando de nós. Pai, eu peço que o Teu Espírito alcance cada coração nesta hora, que continue transformando e ampliando esse desejo de voltar para Ti e que o Senhor possa, Senhor, realmente estar de braços abertos para aceitar cada filho Teu ao voltar na Tua direção e ao voltar para a Tua família. Dê esta bênção a todos nós, que esta mensagem nunca saia do nosso coração e que nós possamos corresponder a ela a qualquer momento que precisarmos, na nossa caminhada neste mundo, nas experiências da nossa vida. Nós pedimos essa bênção, agradecidos e confiantes, Senhor, não nos nossos méritos, mas nos méritos do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Enquanto eu viver, eu vou cantar do amor na cruz, meu Jesus me resgatou, mesmo sendo imperfeito como eu sou. Só existo para dar a Ele o meu louvor. Senhor, se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina pra adorar. Hoje entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Remido fui e agora livre sou. A Tua paz me faz feliz. Hoje entrego a minha vida outra vez. Se
deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina pra adorar. Hoje entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Remido fui e agora livre sou. A tua paz me faz feliz. Hoje entrego a minha vida outra vez, meu Senhor. Hoje entrego a minha vida. Quero convidá-lo para continuar conosco, nos acompanhando nas redes sociais, no YouTube. E aqueles que estiverem dispostos e que veem a importância deste programa e que quiserem também participar, fazendo as suas doações, fiquem à vontade, porque realmente este programa precisa continuar levando essa mensagem e nós seremos realmente muito abençoados com aqueles que estiverem dispostos a dar o seu suporte para que possamos continuar. Eu espero você no próximo programa, de maneira que você possa realmente continuar aproveitando esta série que intitula-se Os Perdidos, onde nós estamos estudando as parábolas de Lucas capítulo 15. Que Deus esteja ao seu lado, que o abençoe e não se esqueça de que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.